Tudo bem com vocês? Eu sou Aristeu Kautzmann, sou apresentador do programa Ciência e Vida. Hoje nós estamos na edição 45. Nós temos a participação da psicopedagoga Roseli Gastão de Oliveira, né, que hoje está atuando junto às escolas da Secretaria Municipal de Esporte, isso? Não, de educação. Educação, tá. E ao meu lado tem o Daniel Scherer, que é educador físico e analista de promoção da saúde do SESI. O nosso tema de hoje, ele vai trabalhar sobre a juventude, a questão hoje da dificuldade de eles se assumirem, trabalharem, e a nossa provocação é que o esporte possa ser ressignificado para poder gerar essa mudança de comportamento nas pessoas, tá? Hoje a gente só reclama da geração Z, que eles não querem trabalhar, que eles só querem se divertir e tal, e eles vão ficando em casa e o tempo vai passando e as coisas vão cada vez piorando, tá? Quais são as causas disso? Será que nós temos cura, né? Então, assim, a pergunta que eu colocaria, assim, quais seriam as pedras de toque que a gente pode fazer relacionando esportes para que a geração Z possa ter um melhor desempenho, vamos dizer assim, quando se trata de trabalho? Queres começar, Daniel? Olá a todos, parabenizar mais uma vez aí pelo tema que nós estamos hoje. Prazer conhecer também a Roseli. Muito prazer. E é assim, um tema muito relevante para a nossa sociedade atual, né? E acho que são pais, são educadores, né? Toda uma comunidade hoje que tem esse olhar atento a como estamos trabalhando hoje com as gerações que estão aí. E dentro disso aí é importante a gente ver como o esporte pode ser uma ferramenta no auxílio e no desenvolvimento dessa geração. Beleza. Roseli, tuas palavras iniciais sobre esse tema, as causas do comportamento da geração Z, te apresentar. Então, eu sou Roseli, muito prazer, né? Bem-vindos. O que eu tenho para dizer para vocês? Que é uma geração nata, né? Que já vem com isso, né? Já nascemos, né? Numa perspectiva e agora com essas mudanças também, né? E com tudo que a gente já passou, né? Com tudo que tivemos, assim, são aprovações aí que foram bem presentes aqui conosco. E eu acho que nesse sentido é bem importante a gente lembrar que em termos de geração Z, os alunos, né, vou mais pontuar a questão dos alunos, eles estão assim mais voltados, sim, a ferramenta do celular, né, do note, e isso também muito em excesso, eu percebo ansiedade, né, muitas vezes assim um cansaço, uma fadiga, porque eles ficam muito tempo que eles ficam também acaba gerando alguns problemas assim em termos de que ansiedade, né? E a ansiedade é uma problemática que vem ocorrendo não somente com adolescentes, todos aí que, né, que estão aí, né? Está trazendo de que o celular é talvez um grande fator geração modelo de comportamento da geração Z. O celular, todas essas questões ligadas Sim, todas as tecnologias. Isso aí. Traz fadiga e a fadiga provoca ansiedade. Como que o esporte pode entrar nesse viés? Não é para atacar o celular, é para que as pessoas possam dividir seu tempo entre o esporte e também como é que tu vê? Perfeito, olha só que interessante, né, a riqueza de considerações que são realizadas, e aí quando traz, assim, né, primeiramente, assim, a questão hoje nós temos uma geração que é muito adepta à tecnologia, e a gente sabe que a tecnologia é muito bom, porque aproxima as pessoas, né, a gente sabe que a gente tem mais acesso a informações, então é muito benéfico,
Mas, ao mesmo tempo, assim, as transformações que nós tivemos nos últimos anos, né? Se nós pegarmos assim, nos últimos 10 anos, tudo que aconteceu, né? A velocidade, como tudo evoluiu, desde o telefone, a câmera do celular, né? A memória, todos os artefatos. Aí nós passamos por uma pandemia, que fica em casa, né? E vamos se cuidar e tudo mais. Então, teve essa questão do isolamento. E ao mesmo tempo, aí, o que tu traz bem é o quê? Essa ferramenta, que ela é muito boa, útil, mas também ao mesmo tempo o quanto ela não está contribuindo para o meu sedentarismo, né? E aí, como é que eu consigo aliar ou me despertar para que eu possa estar ativo, me movimentando, se ao mesmo tempo eu tenho algo tentador que me motiva, talvez, né, estar no meu sofá e conectado com o mundo inteiro, em qualquer órgão, né, com as redes sociais, enfim, e outras plataformas, outras tecnologias. E aí eu olho para a rua, está chovendo, está frio, sabe? Por que eu vou sair de casa? Sair do meu conforto, né? Gera um comodismo. Tá bom, comodismo, né? E aí o comodismo que a coisa assim, de que tá bom aqui, não, né? Não tenho nada que me tire da zona de conforto, que me desenvolva, e quando vem, passou o dia. Deixa eu entrar com uma coisinha assim. Se eu tenho sedentarismo, tá, eu tenho fadiga, vamos dizer, mental, de ficar focando naquela história toda, mas eu tenho uma zona de conforto. Como é que isso rima com ansiedade? Eu fico ansioso por quê? O que me causa ansiedade? Muitas vezes, assim, é o tempo que a criança está, né, com o equipamento, Tá, né? mas assim, o que isso que é comprovado em termos estatísticos, é o né? tipo de coisa que ela vê, Sim, é a porque rapidez isso das imagens. acelera a mente, a rapidez, sim, vai acelerando a criança, né, o adolescente, enfim, vai ficando com aquelas informações, é muito processual, e aí acaba assim fazendo com que gera ansiedade. Tá. E a ansiedade é uma situação que estamos vivendo muito difícil, assim, sabe? As pessoas têm, quando estão ali conectadas consigo, né, gente, as amizades, eles estão fazendo assim, eles não precisam mais enxergar os amigos, eles estão conectados com os amigos ali no iPhone e conversando normal, tu não precisa mais te expor, né? Tu não precisa mais estar vendo o teu amigo. No olho no olho, né? O olho no olho, é isso que muitas vezes falta. E muitas vezes, agora vou trazer um pouquinho, né, que temos a questão de uma geração Z, que é bem pontual, assim, que a gente vê, é a questão do olhar da geração Z, né? É o olhar fixo, é um olhar apático, né? Mas mesmo assim, tu pensa que eles estão fora, né? Mas não, eles estão processando aquilo que tu tá colocando, né? O que é apático? Apático é aquele... Mas por que apático? Por que apático? Porque Parece assim, meio ó, assim, assim, parado. ó, a apatia é que tu não tem assim uma reação, né? Isso, um olhar parado, um olhar frio. Parece apático, então. Isso, aparecendo apático. Mas é isso que eu estava dizendo. Sem emoção. Sem emoção, Sim. né? Mas assim, ó, aqui a emoção também é um pouco diferente, né? Não tem mais, eles não, assim, eles não estão buscando, tipo, nem amizade, nem os namoros, né? Tô entrando numa parte bem interessante, assim, porque eles estão ali satisfeitos em ficar falando com um colega no assim, iPhone, por exemplo. Nós estamos aqui para tentar ajudar as pessoas que estão nos assistindo, assim, nessa visão. Eu estou trazendo a problemática. Não, eu sei. Só estou trazendo a questão. Se a gente está dizendo que, nesse ponto de vista que a gente está abordando agora, o uso desse modelo celular, ele gera, passa a ser um vício, porque tudo é viciante. Então, é uma cachaça que entorpece e impede. Como é que eu posso entrar com o esporte nessa visão para poder cortar isso aqui? Porque é o que a gente tem visto, né? Até comentamos um pouquinho antes de abrir o programa, os esforços que são feitos em relação a pais, professores e tal, e na realidade a situação não muda. E a nossa hipótese aqui é de que o esporte é um grande fator transformador. E que ao invés de nós investirmos em trocentos tipos de medicação, se nós investirmos em esporte, o custo é muito mais barato e o efeito é muito melhor.
Perfeito, ótima colocação. Aristeu, Me ajuda. o esporte, exato, não. E acho que é por esse caminho que a gente vai, né? E chegar. A gente já teve a problemática, que é o uso excessivo da ferramenta, e a questão do sedentarismo, então elas vão se linkando. E aí entramos aí na parte do esporte. Né? O que o esporte ele contribui para a nossa saúde? Se nós formos ver tanto os aspectos físicos, né, maior circulação sanguínea, né, aumento da frequência cardíaca, então, né, maior oxigenação, mas aí muito também a questão da superação, né, os fatores emocionais que o esporte também. Aí entra a questão da socialização, aí algo muito importante, Aristeu, que é o quê? Lidar com a derrota. O esporte tu ganha, perde, empata, né? E algumas modalidades tu nem empata, tem umas modalidades ou tu ganha ou tu perde, né? E aí, como é que tu lida? Na quarta-feira tu não presta, na quarta-feira tu é horrível, tu é o pior, e no domingo tu pode ser o melhor, no domingo tu é ovacionado, né? Então, para uma criança, como ela pode entender que nesse momento hoje eu sou reserva, mas eu vou trabalhar, vou me superar, porque o domingo eu quero ser titular no próximo jogo, no próximo campeonato. Então tem muitos fatores que o esporte contribui para que se desenvolva. Excelente, meu cara. Excelente. E até só para completar, assim, né, Pode o que tu dissesse, é o que tu disse, assim, ó, eu acho que a gente tem que relacionar o que tu colocaste agora com relação ao mercado de trabalho. Quando tu tá nas competições aí, tu tá realmente te preparando para a vida, né? Eu acho que assim, ó, acho que tem tudo a ver com o tema, né? Porque tu tá ali favorecendo que de repente ele tenha acesso às frustrações que também que aparecem durante o percurso do trabalho, né? O percurso da faculdade, começa pelo vestibular, né? Que já é um processo seletivo. Que já é um processo seletivo, exatamente. Né, fantástico, assim, ó, me veio todo, assim, uma leitura, né, quando muito tu show, fizesse essa colocação. E aí entra uma questão, assim, o esporte, se eu for pegar o esporte nas escolas, né, me desculpem, tá, mas assim, eu acho que o esporte, ele está sendo feito como era na minha época, ou seja, de qualquer jeito, para matar o tempo e dar uma bola, né, e assim, isso é uma coisa que me preocupa, nós temos que desenvolver outros tipos de outras modalidades de esporte, para poder desenvolver outras habilidades, outros comportamentos. E aí, Daniel, como é que tu vê essa questão nas escolas? Hoje a gente vê aqui na cidade, né, tem um movimento muito interessante que é os jogos escolares, né, então várias modalidades que estão sendo propostas, né, então ping-pong, tênis de mesa, futebol, vôlei, né, então é bem amplo e isso é bom. E isso acaba sendo o quê? Motivador para o profissional, né, o professor que está ali à frente dos seus alunos, ele conseguir identificar as diferentes características dos seus alunos, qualidades, né? Aquele aluno que talvez não tenha uma aptidão para determinada modalidade, mas ele possa ser estimulado e se despertar para alguma outra. E aí isso parte muito do que, né, Aristeu? Os professores terem esse estímulo. São campeonatos, terem trocas, momento de trocas, jogos interescolares e também ao mesmo tempo... Tem um Montenegro, fala um pouquinho mais que eu não sabia disso. Então, ou são algumas escolas isoladas, ou é um programa que já existe, como é que está? Tem os jogos escolares, né? Ele é promovido inclusive pelo colega Matheus do SESC, né? E é bem forte, então são várias escolas, acho que cabe até ter um momento, Aristeu, para ter uma pauta sobre... Outro momento, exatamente. Né? Não, mas com certeza, já anotei aqui. Isso, é muito forte. E aí entra também o desafio também do profissional que a gente conversou antes também, né? O profissional ter o brilho no olhar, né? Então, por mais que possa ter, às vezes, o estímulo externo, mas parte muito também do profissional, ele querer fazer a diferença na sua comunidade escolar, né? Com os seus alunos. E aí, isso aí é algo daí de cada um, né? De querer realmente se buscar, se aperfeiçoar e proporcionar aos seus alunos um conhecimento maior na modalidade. Como é que tu vê o investimento das escolas nessa visão, nesse sentido? Porque eu vejo que as escolas, digamos, posso estar totalmente errado, que a gente já me corrigiu agora, 10. Na realidade, assim, ó,
Eu vejo que está muito focado em aprendizagens básicas e não nessas aprendizagens que vão gerar mudança de comportamento como esporte. Sim, na verdade não seria assim uma questão de esporte, mas sim de uma estimulação, né, que é trabalhada nas escolas. Por exemplo, assim, nas escolas nós temos professoras de AE, que são professoras de... O que é AE? Atendimento educacional especializado, tá? Então são professoras que vão fazer essa ponte ali com os alunos, né? Muitas vezes para estimulá-lo, para desenvolver habilidades também, tá? E que muitas vezes, até uma coisa que eu acho bem importante colocar aqui, até como uma dica, né, para quem está ouvindo, né, que quando, desde bem pequeno, desde da infância, tu tens que estimular muito a questão da psicomotricidade ampla, né? Por quê? Porque é fundamental para suas habilidades futuras, né? A gente tem que despertar isso, porque assim, tem muitas crianças e adolescentes que a gente vê por aí, que eles estão assim, com essa defasagem. Tu vai fazer uma brincadeira, uma dinâmica, vai passar a bola, vamos passar pelo lado direito. Meu Deus, qual é o lado direito? Porque a lateralidade, a gente tem que trabalhar equilíbrio, lateralidade. Essas questões são fundamentais para que quando o aluno sai de uma educação infantil, ele vá para uma escola de ensino fundamental e já tenha esse preparo. Por exemplo, assim, só terminando, tá? Só que daí, assim, ele vai conseguir trazer essa bagagem para a sua formação enquanto desenvolvimento infantil. O que acontece? Ele traz lá para o seu caderno, por exemplo, a questão espacial, né? Ele vai conseguir se organizar no espaço do caderno, nas linhas do caderno. Mas que para esse movimento chegar antes da escola, isso tem que ser trabalhado lá na educação infantil. Sim. As habilidades de deixa eu formação. entrar agora, eu estava num parque infantil, num parque infantil agora lá na beira do Guaíba esse fim de semana e tinha uns tocos que eram assim colocados essa alturinha, separados. Crianças com dificuldade de pular daqui para cá. Exatamente. Então, assim, cara, aí entra o risco, aí tem a culpa dos pais, assim, tu vai te machucar, não faz em casa. A superproteção. E a superproteção, porque aqui, deixa eu fazer um parênteses, na nossa época, os pais, eles te largavam depois do almoço, tu saía correndo, só voltava de tarde. Hoje em Machucou? Só limpa aí, E a gente não tinha a supervisão do pai, principalmente da mãe, que é muito, vai te machucar. Hoje os filhos têm ficado em casa, ou em escolinhas, em ambientes fechados. Aí tem sempre alguém que está cuidando para não se machucar. Cara, isso tira toda a capacidade da criança arriscar. Concorda comigo? Os riscos são necessários. Para a formação futura. Tá. O pular, os riscos são necessários. Eles não estão expostos ao perigo, muitas vezes, né? E tem que subir em árvore, tem que explorar. Pular grade. Deixa eu fazer uma afirmação agora, uma orientação. Fazer ponto. Deixa eu fazer uma afirmação agora e vocês briguem comigo. Para as pessoas que estão nos assistindo, eu diria assim, quando vocês forem escolher a escola do seu filho, não escolham por quem passou no vestibular ou e tal, escolham por quem oferece as melhores condições de trabalho esportivo. Psicopedagoga falou agora, no sentido assim, que trabalha essas habilidades. Psicomotricidade ampla. Exato. Esse é o fator mais importante para transformar o seu filho, a sua filha, em alguém que vai ter capacidade de liderança, superação, conviver com a derrota. Exatamente. Concordam comigo ou não? Perfeito. Esse é um olhar. Esse é o desafio. E não em cima de matemática, física, essas coisas esquece. Isso não importa. Não é que esquece, mas elas são... Hoje, nesse mundo, nós temos que inverter essa coisa. Tanto é que tem alunos ali no 6º ano que não sabem ler e escrever. Entende? E aí é complicado, mas eles têm outras habilidades. Então, a gente aproveita dessas para fazer dele o melhor. Perfeito. E triste, mas feliz, né? Quando a gente vê assim, que nós somos feitos por um movimento, né? A nossa história humana, então desde o homem lá nas cavernas para caçar, fazer o fogo, preparar o alimento, né? Então as navegações, isso pensando na história, né? Então, e aí a questão da plantação, desde o período agrícola, aí a revolução industrial, aí nós temos a revolução tecnológica e aí
as pessoas vão ficando oprimidas e não se movimentando, né, e vão fechando um casulo. Aí no momento que a gente vê assim, décadas atrás, era comum tu chegar numa segunda-feira e na escola tu ter 2, 3 alunos com o braço enfaixado, né? Sim, hoje em dia não se vê mais isso, cara. É verdade, cara. E lembra, Luciano, de ter que assinar? Eu assinei muito o gesso e era legal. Aí o colega fazia coraçãozinho, né? E coisa e tal. Era um orgulho ter, né? E aí eu te digo assim, o risco é fundamental. O risco é necessário. E quebrar o braço é fundamental também. Fazer pontos é fundamental. Fazer ponto é E aí vai ter pais, mas eu não quero bem-vindo à vida. Com o braço engessado. Mas daí eu diria assim, escolhe outra escola. Não a nossa. E aí eu faço uma provocação a vocês dois, que estão no SESI e estão na administração. Educação. Quem sabe a gente não pode montar um programa de formação, ou um programa de incentivo, ou de acreditação das escolas para que elas não é motivacional, eu quero mais de formação mesmo, assim, para que a gente possa dizer assim, a escola tal é nota 5 nessa questão da psicomotricidade, a escola tal é nota 7, ou seja, ranquear para dizer assim, vai para aquela que aquela é melhor para ti, porque não adianta, e eu estou sendo radical de novo, o pessoal briga comigo depois, se nós colocarmos um esporte decente numa escola, a criança vai se transformar muito mais do que se nós colocarmos uma questão das matérias. Não precisa tirar 10, tem que ser bom no esporte. É a valorização do esporte, né? Exatamente. O que vocês acham? Tô louco? Esse é o nosso sonho, né? Esse é o sonho, mundo ideal, né? E aí a gente até comentou, né, que existem países que já têm esse olhar, esse investimento, né? E aí entra a questão, daí a gente aprofunda ainda mais, como é gostoso conversar, que a gente vê, por exemplo, o ciclo olímpico, né? Olimpíada mobiliza todo mobiliza o mundo todo, né? E aí todo o princípio da Olimpíada, né? Desde o seu nascimento, né? E assim, é uma grande festa do movimento da humanidade, né? E muitas vezes onde mostra onde é que estão as potências olímpicas, né? Onde é que estão os países mais desenvolvidos, né? E onde entra o investimento. E aí é uma questão cultural, né? Tem países, por exemplo, que são as potências olímpicas, tu vê que eles, o esporte não só na base, na criança, como estimula toda uma sociedade, uma comunidade. Por exemplo, tem lugares na Europa que os shopping center, eles abrem de manhã cedo para as pessoas poderem caminhar dentro do shopping, no caso, devido ao frio da rua externa. Então, existe toda uma outra política, um estímulo para isso, né? E a gente precisa também ter esse olhar aqui. Daí é o nosso sonho de que o esporte ele seja realmente assim o propulsor da sociedade. Agora, uns 10 anos atrás, eu ajudei uma escola a desenvolver, uma escola de Porto Alegre que queria desenvolver uma área nova que ela estava adquirindo. E a gente fez uma pesquisa em vários lugares do mundo, tipo modelos de escola. E em Londres tinha uma que era, na realidade, cachinho que passa, tem um monte de lata jogada num canto, tem terra, tem entulho de madeira, ou seja, é uma bagunça, é como se fosse aquele lugar inóspito para criança. E ali eles colocavam as crianças para justamente construir, se arriscar, cair. Tu olha assim, parece, mas não vou botar meu filho aqui. Tinha barro, tinha sujeira. Lá em Londres, então o que está trabalhando? Trabalhando essa questão de psicomotricidade, da capacidade da criança entender essas questões. As adversidades. As adversidades e poder construir com elas. Mas eu volto para a questão. Vocês acham que daria para fazer um programa, pelo menos um estudo, juntando o SESI contigo, e a gente poderia começar a construir alguma coisa? Acho que foi só um aquecimento. Porque eu acho acho que com gosto de assunto para estender, né? Mais um tempo. Tem o Thiago Maratá que está nos escutando aqui, que vai entrar no programa seguinte, né? Acho que a gente poderia começar a construir alguma coisa. E eu pergunto assim às pessoas que estão nos assistindo, que queiram contribuir, por favor, apontem o dedo que a gente vai precisar de ajuda. É até importante ressaltar, né, que esse movimento, já como comentado ali, já tem esse olhar
do esporte nas escolas com campeonatos, torneios, os jogos escolares, e creio o colega Matheus do SESC, que ele capitaneia, né, esse movimento, e acho que cabe bem até uma troca, né, um convite para ele estar juntos, porque ele tem muito conhecimento. Eu acho que ele faz parte, ele que coordena a questão do esporte, jogos escolares, isso é um foco importante. E a gente depois vai entrar no próximo programa numa questão assim, se jogar videogame é esporte. Não é para responder agora, porque o esporte ele tem que gerar tudo isso que tu falasse, né? A questão de superação, socialização, lidar com a derrota, competição, contato com a natureza. Então assim, e a gente começa a perguntar, bom, vem cá, se a gente está chamando de esporte coisas que não são esporte? E a gente está não entendendo. Sim, porque Roblox, por exemplo, que é o jogo que a galera gosta muito aí também, né? Então, só queria deixar bem claro assim também que eu não queria, não desmerecendo também essa questão da tecnologia, acho que sim, favorece para muitas coisas, né? E que é a tecnologia do mundo, não tem como a gente fugir disso, mas também ao mesmo tempo que o professor, assim, somente na sala de aula, que usa essa ferramenta assim a seu benefício, fazendo o aluno protagonista da sua própria história, né? Eu acho que seria por aí, né? Eu acho que aí tem um recadinho. Palavras finais tuas em relação, olhando para os telespectadores ali, o que tu recomendaria para eles fazer para poder melhorar essa questão da geração Z, trabalho, junto com o esporte? Tá, olha para eles ali e diz em primeiro lugar, assim, em primeiro lugar, eu acho assim que bem importante que os alunos, assim, as crianças, enfim, tenham bastante, assim, perdendo bastante também, tá? Conversem com as famílias, com seus pais, com suas mães, família é quem cria, né? E porque assim, ó, eu acho que vocês têm que buscar também um pouquinho, né, para confortar, né? Porque eu acho que família também tem a ver com conforto, tem a ver com segurança, né? E também ao mesmo tempo acreditem assim que é bem importante essa linha de conversa, tá? E a tecnologia é uma ferramenta do mundo, né? E a gente tá aí para fazer dela pro nosso melhor, tá? Então acredito que vai dar certo. A gente tá aqui para, de repente, para mais algumas questões, mas vamos encerrar por aí, tá? Eu acho que a palavra-chave é assim, esperança. Perfeito. E também, Arceu, parabenizar mais ou menos pela temática. E para os pais, todos que estão nos acompanhando, invistam no seu filho, invistam no esporte, né? A gente sabe que as ferramentas tecnológicas elas contribuem muito, são úteis, mas que ao mesmo tempo a gente não pode perder a nossa essência, que é o movimento, né? Então é a questão de pular, saltar, agachar. Então, às vezes tem coisas simples, por exemplo, de levar uma criança no final de semana para subir uma árvore, né? Para pular um muro, para pegar uma bergamota direto no pé, e para isso ela vai ter que, talvez, até se equilibrar sobre uma cerca, mas isso faz parte, né? Para que a criança possa se desenvolver. Sua construção formal, construção. né? E que quando o Arceu sinalizou, quando for procurar uma escola, né, pense também como é que é o estímulo para o seu filho. A proposta pedagógica da escola, também bem importante. Valorizar isso. Então, pais, invistam no seu filho, esse movimento é saúde, é qualidade de vida e acaba prevenindo muitas doenças físicas e até mesmo emocionais. Psicossomáticas. Deixa eu fechar diferente um pouquinho. Eu dizer assim, pais, se vocês quiserem que seu filho não fique depois aos 20 anos de idade em casa, sem saber o que fazer, não querendo trabalhar, escolham agora e não priorizem as questões de matérias, priorizem a escola que oferece a melhor condição de esporte, multivariedade de esportes. Essa é a escola certa para o seu filho. Muito obrigado, agradeço
A Rossélia, a Codessa, o Daniel de novo, muito obrigado, Nós gostei que pra caramba. agradecemos. Obrigado.